Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Peixe, estamos com mais uma aula sobre automação. Na aula de hoje, uma implementação. Na aula passada, vocês bem lembram que na aula passada a gente tinha feito um incremento do texto segundo andar, desculpem, que te havia chamado de meio. E na aula 61 a gente tinha feito um elevador de pequenas cargas somente com 2 andares, o primeiro piso e o segundo piso. Na aula de hoje, eu fiz uma remodelagem no nosso programa para conseguir incrementar mais 2 andares. Então, a gente vai ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto andar. Como eu falei para vocês, como a gente não tinha muitas entradas digitais para fazer a simulação do sensor superior e inferior dos andares intermediários, não o primeiro andar e o último andar, que a gente pode usar um sensor só como limite, que a gente chamou aí de inferior e superior. Então, fiz uma remodelagem para a gente conseguir testar. Reposicionei em ordem crescente as variáveis de simulação dos andares para ficar mais fácil a simulação. Então, eu fiz uma pequena modificação, como eu falei para vocês, para a gente conseguir testar esses 5 andares. Então, bora lá para a aula, vamos ver como é que foi feita essa modificação. E esse vídeo é um oferecimento da Altus. Acessem www.altus.com.br. Vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool IEC. Ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça o download do software e continue assistindo nossas aulas. Fala galera, então estamos com o Master Tool IEC, vamos para a parte que nos interessa. Então, como eu falei para vocês, eu fiz uma modificação na aula de hoje, em cima da aula passada, que vocês bem lembram que eu tinha feito um elevador de pequenas cargas, havíamos incrementado aí o andar, a primeira aula, na aula 61, a gente tinha um elevador de primeiro andar e o segundo andar, na aula 62 a gente partiu para o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, tá? E hoje eu incrementei, dei uma modificada no programa e acabei incrementando aí 2 andares. Então a gente vai ter aí o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto andar. Qual vai ser a modificação? O primeiro e o quinto andar, como são os extremos, a gente vai simplesmente utilizar aqui a variável inferior. Eu deixei mais organizado, mais comentado, desculpem, as variáveis dessa vez, para facilitar um pouco para vocês o entendimento. Então, a variável inferior na chave 0.3, a gente vai estimular o sensor e a posição do primeiro andar. A variável superior, eu coloquei na última chave, agora eu botei em ordem crescente, em acionamento, para ficar mais fácil para simular. Então, a última variável superior na 0.7, para simular o sensor e a posição do quinto andar. E aí, como eu falei para vocês, como a gente não tem muitas chaves aí no nosso CLP para simular a entrada digital, então eu vou usar a variável segundo piso na chave 0.4 para simular o sensor do segundo andar, os 2 sensores, depois vão ver no código aqui embaixo. O terceiro piso, tá? Que seria o terceiro piso na chave 0.5 para simular aí os sensores do terceiro andar. E a variável quarto piso, seria o quarto piso, na chave 0.6, para a gente simular aí os sensores no caso do quarto andar. Então, esses aqui são os sensores que a gente vai utilizar. E a variável aciona na 0.1 para subir o elevador manualmente. E o aciona 2 na chave 0.2 para a gente descer o elevador manualmente. Então, são as variáveis que a gente vai utilizar aí de entrada digital. Aqui, variáveis auxiliares. Coloquei em ordem aqui também. Então, a variável... Vocês lembram que na aula passada eu estava usando o meio superior e meio inferior, então eu renomeei as variáveis para essa aula. Então, segundo superior, segundo inferior, são os sensores superiores e inferiores do segundo andar. O terc superior, terc inferior, sensores do terceiro andar. E quarto superior e quarto inferior seriam os sensores do quarto andar. Aqui embaixo tinha as variáveis suspende e paralisa. Então, a variável para parar o motor seria suspende. E o paralisa é uma auxiliar para a parada do motor.
Mas vocês lembram que ela só vai a nível lógico alto quando detectar sensor superior e inferior dos andares intermediários, tá? Não o superior, nem o inferior, não os limites. Aqui as variáveis segundo, terceiro e quarto são para simples sinalização, para saber que está no segundo, no terceiro e no quarto. E por fim as variáveis de trigger que eu criei. Então, pulso seria o trigger para detectar os sensores do segundo andar e parar o motor. O pulso 2 é o trigger para detectar a borda de subida e descida para liberar o motor. Vocês lembram quando a gente aciona o aciona ou aciona 2? Ele sempre dá um pulso lá no trigger e dá um reset lá no paralisa para liberar a movimentação novamente no motor. E no pulso 3, pulso 4, aí é respectivamente o trigger para detectar o sensor do terceiro e do quarto andar. São essas variáveis utilizadas para essa nova aula de hoje. Deixei bem comentado aqui para facilitar a vida de vocês. Então vamos pular aqui as variáveis de declaração. Vamos às variáveis e realmente do laço do nosso programa. Então, como eu já havia feito na aula passada, eu comentei aqui o que foi modificado e o que não foi. Então, a gente vai partir aqui das modificações. Então, na linha 2, na linha 1, nada foi modificado. Na linha 2, havia modificação do programa 62 para o 61. Então, aqui eu deixei o comentário. Isso aqui foi modificado lá no programa 62. Na linha 3, modificação no programa 63, o que eu modifiquei da aula passada. Coloquei aqui a normalmente fechada do inferior, normalmente fechado superior e normalmente fechado paralisa. Por que isso? Vocês bem lembram, tá, que quando a gente aciona a variável aciona ou aciona 2 para subir ou descer, respectivamente, o nosso elevador, a gente tem a variável lâmpada para sinalizar que o motor está movimentando. E mesmo quando ele chegava nos limites aqui, superior e inferior, ou quando ele estava com o motor paralisado, ficava a lâmpada acionada. Então ele não pode, porque na verdade o motor já estava parado. Então eu coloquei aqui um intertravamento para que quando um desses casos ocorra, quando ele chegar no inferior, ele vai parar. Então, mesmo que eu esteja acionando um dos botões, a lâmpada não vai acionar porque o motor não vai estar acionado. Quando chegar no limite superior, no quinto andar, a mesma coisa. A lâmpada não pode acionar porque o motor não está mais girando. E quando estiver paralisado, obviamente, a lâmpada não pode acionar. Então foi o que eu modifiquei. Era um bugzinho que existia no programa 62. Na linha 4, linha modificada no programa 62, não surgiu efeito no programa 63. Na linha 5, linha modificada para o programa 63, que foi a substituição aqui da variável meio superior e meio inferior, renomeada para segundo superior, segundo inferior, tá? E o resto manteve-se igual. Na linha 6, é uma incrementação, uma linha nova do programa 63, seria simplesmente a mesma coisa que a linha 5, porém com as variáveis renomeadas. Então aqui é para o terceiro andar, tá? Então terceiro superior, terceiro inferior, e o paralisa. E aqui, pulso 3. Na linha 7 a mesma coisa, só que para o quarto andar, quarto superior, quarto inferior, pulso 4. Então lembra, então, quando detectar ambos os sensores do segundo andar, ou do terceiro andar, ou do quarto andar, ele vai paralisar o motor. Então ele está subindo, está no primeiro andar, chegou no segundo, parou. Então tem que soltar o botão de subida, apertar de novo. Subiu, terceiro andar, para de novo. Então é assim que funciona o processo desse programa analógico que a gente criou, ok? Cada vez que ele chega no andar, ele para. Então na linha 8, linha modificada para o programa 63, vocês lembram que era aqui meio superior, meio inferior, e acionava a variável meio. Então agora foi substituído para segundo. Então segundo superior, segundo inferior, né? Segue. E a variável meio foi substituída por segundo. Na linha 9, a mesma coisa. Mesmo laço, renomeando para o terceiro andar. Então terceiro superior, terceiro inferior. Variável terceiro, para sinalizar quando está no terceiro andar. Na linha 10, a mesma coisa para o quarto andar. Quarto superior, quarto inferior. E adiciona a variável quarto para sinalizar o quarto andar. Na linha 11, nada modificado, permaneceu o programa 62. Na linha 12, a mesma coisa, permaneceu o laço da linha do programa 62.
Na linha 13 não foi modificado nada, na linha 14 também não. Então, a partir da linha 15, comandos novos. Então, com a chave ligada, com a variável segundo piso, que a gente colocou lá em cima nas declarações de entrada. Quando essa variável for acionada, vai acionar o sensor segundo superior e segundo inferior. Por que eu fiz isso? Simplesmente porque, como eu falei para vocês, a gente não tem muito entrada digital. Eu estou simulando uma chave, os dois sensores ao mesmo tempo. Na vida real, a gente teria dois sensores. Na linha 16, a mesma coisa, só que para o terceiro andar. Então, quando acionar a chave lá para o terceiro piso, vai simular os dois sensores do terceiro piso, sensor superior e inferior. E na linha 17, a mesma coisa, só que para o quarto piso. Então, com essa chave global aqui, no caso, ela vai simular os dois sensores do quarto piso. Essa foi a modificação do programa para a gente conseguir testar um pouco mais de andares, ok? E na visualização, dei uma leve modificada também na main. Então eu criei primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar e quinto andar. Então simplesmente para mostrar para o usuário onde que está o elevador. Modifiquei que em vez de subindo e descendo, botei cima e baixo, então quando está subindo, quando está descendo. No primeiro andar a gente remeteu a variável inferior. No segundo andar a variável segundo. Terceiro andar a variável terceiro. Quarto andar a variável quarto. E quinto andar a variável superior. Então essa foi a modificação que a gente fez para funcionar esse programa com dois andares a mais do que a gente havia no programa 62. Então, bora lá para o CLP, vamos testar como é que funciona esse procedimento. Fala galera, então a gente está com o nosso CLP. Como eu mencionei com vocês, eu sempre foco aqui a tela IHM o nosso motor de passo. Então, como vocês estão vendo, eu estou com o primeiro andar ativo. Então, eu vou acionar para vocês, eu vou desligar. Vou acionar a chave do segundo andar, do terceiro andar, do quarto andar e do quinto andar. Tá? Então, eu posso acionar e simular todos os sensores. Vamos simular desde o início, aqui no primeiro andar. Então, a gente vai acionar para cima, ó. Ele está subindo. Tá? Então, digamos, ele não desce para baixo. Tá? Se porventura ele estiver no primeiro andar, o elevador, ele não movimenta, tá? Ele não deixa o movimentador descer. Então vamos subir. Então a gente começou a subir. Automaticamente o primeiro andar saiu fora, está subindo, subindo. Chegou no segundo andar, ele para. Tem que desligar a chave manual de subir. Ó, vou subir de novo, estou subindo. Desliguei o segundo andar, obviamente ele saiu fora. Terceiro andar, parou. Desligo a chave de subida. Estou subindo. Cheguei no quarto andar. E aí, por fim, ele vai chegar no quinto andar. Ok. Ó, ele não sobe mais. Não. Então eu vou ter que começar a descer agora. Estou descendo. Quarto andar. Começo a descer. Terceiro andar. Segundo andar. Até chegar no primeiro andar. Então esse é o funcionamento básico do programa que a gente fez. Um elevador, tá? Então como eu comentei para vocês, a gente poderia usar esse projeto aqui também para fazer um elevador predial, tá? Modificando obviamente algumas coisas a mais aí, incrementando, fazendo abertura e fechamento de porta de cada andar, sensoramento de proteção da porta. Quando tiver alguém no meio do caminho, a porta tem que voltar, ela não pode fechar a pessoa, e algumas outras coisas mais. Então é um projeto pequeno aí, como eu comentei para vocês, elevador de pequenas cargas que é utilizado para transportar objetos pequenos, tá? Então, normalmente em lojas pequenas ou alguns restaurantes, enfim. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço. Valeu! Então tá, galera. Nossa aula acabou por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa implementação da aula passada. Como eu falei para vocês, eu queria realmente mostrar para vocês como a gente poderia fazer uma modificação para ter mais andares,
Então eu acredito que com a ideia que eu lancei da aula de hoje, vocês consigam entender um pouquinho como a gente poderia fazer uma implementação aí mais completa, então, um sistema de elevadores. Lógico, em cima dessas aulas, a gente poderia fazer uma implementação ainda mais complexa para deixar esse programa ainda melhor, com implementação de outras coisas mais, mas você acha que vocês entenderam a logística do sistema, como a gente deveria fazer para conseguir fazer um programa aí bem implementado, simulando um elevador de cargas, né? Como comentei com vocês, isso aqui é só uma brincadeira, mas seria um programa muito, muito parecido com na vida real, então utilizando sensores aí de infravermelho para simular a posição correta do nosso elevador, e aí sim, poderia-se também criar sensores de proteção, como vocês bem sabem, quando o elevador abre a porta, enfim, isso a gente não fez, a gente fez só simplesmente o motor subindo e descendo, a gente não fez simplesmente a porta abrindo de cada andar, o sensor de proteção, quando a porta abriu, para se alguma pessoa estiver no meio do caminho, a porta não fechar, então são coisas básicas, né? A gente fez simulando que um elevador de pequenas cargas, como eu falei para vocês, passar produtos ou pratos, enfim, alguma coisa assim de pequeno porte, e que, na verdade, essa abertura está sempre aberta, ou seja, uma abertura manual. Aqui são coisas mais simples, não para uma carga que uma pessoa vai entrar, ok? Então, espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, vocês deixem um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, valeu!